Hi guys, this is Julie, bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou falar do módulo 6, que fala de... A apostila é essa aqui, ó. Que fala de tempos presentes em inglês. Os tempos presentes em inglês são simples, mas bem minuciosos, tem bastante detalhe. Vamos ver o quanto vocês já sabiam e o quanto eu consigo agregar aqui para vocês. Interpretação de texto é mais forte e mais abrangente se você conhecer os verbos e os tempos verbais em inglês. A aula passada eu dei bastante detalhes e bastante dicas sobre interpretação de texto e eu mencionei os verbos. Aí hoje a gente vai falar do tempo presente, certamente vai ajudar vocês, tá bom? Vamos começar com o presente simples, que é aquele que eu uso para verdades absolutas ou para rotina. O que é uma verdade absoluta? Eu gosto de pizza. Essa é uma verdade. O que é rotina? Eu acordo às 8 horas. Então, normalmente, eu uso o presente simples para isso, tá bom? Vamos pegar o verbo work, que é exatamente o verbo mencionado na apostila. Ele na forma infinitiva é to work. Quando eu vou conjugar, é muito simples. I work, you work, terceira pessoa do singular, imagino que vocês já saibam, eu acrescento um S, que é uma baita sacanagem, porque pra gente S é plural, e aí he, she, it não é. Tudo bem, essa é uma das coisas que a gente assume, com o tempo a gente usa com naturalidade. We, you, they, work. Essencialmente, eu tirei o to do infinitivo e acrescentei o S na terceira pessoa do singular. Muito bem. Aí, quando eu uso isso em termos de quais são as expressões de tempo que se casam bem com o presente simples? Every day, todos os dias. Always, que é sempre. Never, que é nunca. Once a week, uma vez na semana. Rarely, raramente. Usually, frequentemente. Todos os advérbios de frequência casam muito bem com o presente simples. Na apostila tem vários exemplos para vocês estudarem. Eu vou dar um exemplo aqui de uma frase. She often drinks tea. She often drinks tea. Ela frequentemente toma chá. O que a gente entende aí? Que o often tem que ser posicionado depois do sujeito, ou seja, advérbios de frequência normalmente vão depois do sujeito, e que o verbo drink eu preciso acrescentar um S, porque é she. Se não fosse um advérbio de frequência como always, never e rarely, e fosse, por exemplo, every day, once a week, eu jogaria essa expressão lá para o final da frase. Um exemplo, I work out every day. Eu me exercito todos os dias. Seguindo um pouquinho, a gente vai falar desse S acrescentado no verbo. É muito simples, né? Então, work, works, sleep, sleeps. Porém, verbos terminados em O, em X, em dois S's, em SH, por questão estética e fonética, eu não acrescento um S, eu acrescento um ES. Então, se o verbo for I miss you, e eu trocar para she misses you. Também tem alguns exemplos bem legais na apostila para vocês verem. Aí eu tô lá no item 2, tá? Página 19. Agora vamos falar daqueles verbos terminados em Y. Por exemplo, fly. Eu elimino o Y, ao invés de acrescentar só um S ao lado do Y, então eu elimino esse Y e acrescento IES. Todas as vezes? Não, nem todas. Tem dois exemplos bem legais na apostila, que são OBI, OBEY, opa, termina em Y, mas eu só acrescento S. E sei dizer que eu também só acrescento S. São exceções à regra. Aí, quando a gente fala de terceira pessoa, a gente normalmente pensa em he, she, it, mas existem outras pessoas em inglês consideradas terceira do singular. Por exemplo, everybody. Everybody é todo mundo. E se a gente for pensar em português, eu também não digo todo mundo são, né? Eu digo todo mundo é. Então, é terceira pessoa do singular. Isso quer dizer o quê? Que quando eu for formar a frase no presente simples com everybody, eu tenho que acrescentar um S. Então, fica everybody likes pizza in my class. Everybody likes. Outro exemplo é nobody. Ninguém vai seguir a mesma regra. Many. Muitos. Muitos quem? Muitas pessoas. Many don't believe in her. Aqui segue a regra diferente. Many é considerado muitos, ou seja, plural. Ou seja, não é doesn't. Eu não acrescento S no verbo. Eu uso don't. Tem um exemplo bem legal na apostila também.
É isso. Por enquanto, sobre presente simples, essas são as informações mais importantes. Quando eu faço negativa ou interrogativa, eu preciso de verbo auxiliar. Isso é comum em qualquer tempo verbal em inglês. Por exemplo, quando eu uso o verbo to be, é ele mesmo. Quando eu uso os tempos modais, são eles mesmos que vão servir de auxiliar. E no presente simples, eu tenho duas opções, ou do ou das. O do é utilizado para todas as pessoas, exceto as terceiras pessoas do singular, que são he, she, it. E aí fica does. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que a frase fosse she goes to the gym on Saturdays. Ela vai à academia aos sábados. A pergunta ficaria, does she go? O verbo volta para a forma base. Eu não mantenho o goes to the gym every week. Once a week. Tudo bem? Se a pergunta fosse para você, do you. Negativa, you don't. Negativa da terceira pessoa, she doesn't. E de novo, o verbo volta para a forma base. Logo, o S só é acrescentado na afirmativa. Agora, a gente vai falar do gerúndio. Gerúndio a gente já sabe o que é. É aquelas ações que estão acontecendo agora, que em português tem 3 terminações no verbo. Ando, endo, indo. Em inglês, mais simplificado, só o ing. Não que o ing só seja utilizado para gerúndio. Ele é uma terminação bem versátil para verbos. Não só para verbos, como para palavras também. Mas isso é um assunto futuro. Vamos falar aqui do gerúndio. O gerúndio depende do verbo to be. Então, você precisa saber conjugar o verbo ser e estar. Por quê? Porque a frase é assim, ó. Eu estou comendo. Então, eu preciso dele. E vocês já sabem que para I, o verbo ser e estar é am. Então, I'm eating pizza. Eu estou comendo pizza. Basicamente, eu conjugo o verbo ser e estar para o sujeito e acrescento o ing no verbo. É que tem alguns detalhezinhos, por exemplo, verbos terminados em consoante precedido de uma única vogal, eu dobro a consoante. Por exemplo, prefer. Quando eu for acrescentar o ing, eu vou dobrar o R, que é a última letra. O verbo run e o verbo swim, as 3 últimas letras são consoante, vogal, consoante. É aquela regrinha de CVC que a maioria das pessoas já conhece. Só preste atenção que a última sílaba tem que ser tônica para isso acontecer. Tônica é a mais forte. Então, que a maioria é uma sílaba só. Né? Por exemplo, run é uma sílaba só. Eu dobro o N na hora de escrever running. O som não muda muito, mas na hora da escrita eu preciso acrescentar esse mais um N. Verbos terminados em E, eu não acrescento ing. Me corrijo. Eu acrescento ing, mas eu elimino o E. Então, por exemplo, o verbo make vai ficar making, tirando o E. De novo, aqui na fala não muda muito, mas na escrita muda. Verbos como verbos terminados em Y, eu vou só acrescentar o ing, tá? Então, por exemplo, study vai ficar studying, super simples. Lá no final, no item 6, eu queria que vocês prestassem atenção em verbos que têm alguma exceção e alguma complicação, principalmente na estética, na hora de acrescentar o ing. Então, na página 20, o item 6, prestem bastante atenção. Eu acho que aqui a gente englobou quase tudo, faltou apenas um item. Alguns verbos não combinam muito bem com ing. Não é que nunca possam ser utilizados, mas ficam esquisitos. Por exemplo, em português it's quite normal. É normal em português você dizer eu estou querendo comprar um celular, né? Então, em inglês ficaria I'm wanting to buy. Não me soa muito bem e não é comum utilizar o want com ing. Então, como é que eu faria essa frase, Julia? Eu estou querendo comprar um celular. I want, eu quero. I'm really looking forward to, muito formal, que eu estou realmente procurando comprar um celular. I want, fica super bem, funciona super bem, tá? I want to buy a new cell phone. Eu quero comprar um celular novo. Eu já entendo que é agora, tá? Tem alguns verbos assim, ó, realize, want, wish, recognize. Tem uma lista bem legal no item 1 da página 20. Verifiquem lá para não cometer erros. Os exercícios para vocês fazerem sobre esse tema é o 1, 2 e 3 da página 21. É tudo misturado. Como é que você vai identificar qual tempo presente você vai utilizar? De acordo com o tempo da frase. Então, por exemplo, se a frase for agora, she, aí o verbo é comer, now, eu já sei que é she is eating. Fácil, né? Em inglês é bem simples.
Aula que vem a gente faz a correção desses exercícios, tá bom? Boa sorte, good luck, have a good time. Até mais.